Olá, meu nome é Vinícius e hoje a gente vai falar sobre a escravidão na poesia brasileira do século XVII ao século XVIII, uma antologia organizada pelo Alexei Bueno. Peguei esse livro para ler com o objetivo principal de conhecer mais sobre os poetas brasileiros, né? E também gostei do tema dessa coletânea, porque eles vão revisitar poemas feitos sobre a escravidão através dos séculos aqui no Brasil, né? Então vai ter poemas do século XVII, do século XVIII, do século XIX, do século XX até o século XXI. Então essa coletânea aborda desde os autores que viveram junto com a escravidão até os autores que revisitaram esse tema posteriormente. Em relação a poemas em geral, né, eu leio de vez em quando, eu já li um livro de Vinícius de Moraes, do Drummond, do Mário de Andrade, do Castro Alves, João Cabral de Melo, e de vez em quando eu pego para ler algum livro de poemas de algum autor contemporâneo, assim, que é sempre uma coletânea sempre mais simples. Mas no geral eu não conheço muitos nomes de poetas brasileiros, né, tirando esses grandes nomes que eu acabei de falar, mas que eu li mais puxado por causa dos vestibulares, né? Porque esses são nomes que com livros que caem em vestibulares, como também a Cecília Meirelles, e foi justamente para conhecer outros poetas importantes que normalmente não caem em vestibulares que eu peguei também essa antologia para ler. E o que eu achei interessante também desse levantamento feito pelo Alexei Bueno é que ele traz poemas de autores célebres que não ficaram conhecidos especificamente por seus poemas, né? Ou melhor dizendo, né, que outras obras deles que sobreviveram ao tempo de uma maneira melhor, né, com maior destaque, como por exemplo o Gilberto Freire, que escreveu Casa Grande e Senzala, entre outros livros, Maria Firmina dos Reis, Machado de Assis, e o caso do Machado é até mais interessante porque a escravidão sempre passa à margem das suas obras, né, mas mesmo ele também fez um poema com esse tema. Há também poemas do Luiz Gama, né, que eu conheço ele tanto como um advogado abolicionista, que às vezes até esqueço que ele também tem produções literárias e também escreveu poemas para denunciar a escravidão. Mas vamos falar da construção da coletânea em si. Ele tem uma longa introdução que o Alexei vai explicar como delimitou o tema, quais poemas entraria ou não na coletânea, né? Ele explica que considerou tanto o valor estético como a importância histórica. Então, basicamente, o poema poderia entrar na coletânea se tivesse um valor estético significativo, ou uma grande importância histórica, ou os dois. Ele também explica que teve que limitar, né, e se conter para não ter muitos poemas de um mesmo autor. E o livro apresenta temas que a poesia brasileira sobre a escravidão aborda, né, que são 10 temas, né? São o exílio forçado, são a travessia atlântica, os castigos físicos, a profanação do corpo da mulher, a separação das famílias, a exploração dos escravos mais velhos, as revoltas e as fugas, as figuras míticas como o Zumbi dos Palmares e as reações às leis e, por último, a morte do escravizado. Então, essa coletânea vai pegar poemas que vão abordar um pouco cada um desses temas. Os poemas são apresentados por autor em ordem cronológica de nascimento deles, né? Gostei muito dessa decisão porque mostra como nos anos anteriores da abolição estava fervilhando de autores usando de sua arte para denunciar as atrocidades. Então o livro é recheado de autores nascidos na década de 1850, 1860, 1870. Isso também fez eu refletir uma coisa, né? Eu tive avós que nasceram na década de 1920, né? E fico impressionado como a escravidão não está tão longe da nossa geração, né? Porque muitos dos autores que nasceram quando ainda existia a escravidão viveram até serem contemporâneos de avós meus. E não estou falando de crianças não, né? Tem autores que já eram adultos na época da abolição e que viveram décadas durante o século XX, né? Como, por exemplo, o Juvenal Galeno, que nasceu em 1838 e morreu em 1931, Alberto de Oliveira, que nasceu em 1857 e morreu em 1937, Afonso Cello nasceu em 1860 e morreu em 1938, e reforçando, esses são autores que eram adultos na época que a abolição aconteceu, né? Na coletânea, o autor que mais viveu até próximos dos nossos dias, vamos assim dizer, é o Catulo da Paixão Cearense, que nasceu em 1863 e morreu em 1946. Tem autores que eram crianças ou adolescentes que viveram junto com a escravidão até uma idade que já se começa a adquirir memórias e viveram até décadas de 1930 e para frente.
E assim, né, isso é só um recorte da nossa sociedade, né, os artistas em geral, né, às vezes tinham vida boêmia e agitada e acabavam morrendo um pouco mais cedo. Mas aí a gente pode puxar para as elites que construíram as bases do nosso país, com consequências que perduram até os dias de hoje. Essas elites mudaram o país no século XX e elas viveram contemporânea com a escravidão, né, e do lado que escravizava. Então, elites políticas, do judiciário, dos militares, diplomatas, que até hoje estão em lugares de poder. E até fizeram um levantamento, né, com inspiração em um levantamento que a Reuters fez nos Estados Unidos. Lá o levantamento foi mais amplo, né, pesquisando também o passado escravista de presidentes, de governadores, de senadores, de deputados e etc. E da elite do judiciário. Aqui no Brasil fizeram uma reversão reduzida só com os presidentes pós-ditadura e os governadores atuais dos estados, e mesmo assim já encontraram que metade deles possuem antepassados ligados à escravidão. Sobre os poemas em si, eu não vou falar de poemas específicos, há poemas muito bons nessa coletânea e outros poemas muito difíceis de se compreender, né? E isso é algo muito bom, tá, gente? Porque às vezes a gente precisa se desafiar e pegar leituras mais complexas para ler. E o próprio Alexei Bueno, o organizador dessa coletânea, na introdução, na explicação e também nas mini biografias que tem na parte final do livro, ele usa uma linguagem mais complexa, o que é bom para aumentar o nosso vocabulário, e nem toda leitura precisa ser simples. Temos que pegar, às vezes, esses livros assim mais complexos para se desafiar. E como eu falei no final do livro, na parte final do livro, tem mini biografias de todos os autores que entraram na antologia, que vai abordar a obra geral do autor, né? Não apenas a obra da escravidão e também da vida dele. Você vai ter tipo um panorama geral da vida e obra do autor. Gostei muito de ler essa coletânea, recomendo. Foi um desafio, o tema é pesado e, como falei, alguns poemas são desafiadores, mas temos que sempre que se desafiar para evoluir e valeu muito a pena essa leitura. Já saí com vários autores assim para ler mais depois. Então, para quem participa de desafios de leituras que possui alguma categoria voltada para livro difícil, livro complexo, tema importante, já pode escolher esse aqui para cumprir o requisito. Esse vídeo foi um pouco diferente do que eu faço em relação quando eu vou falar sobre os livros, porque para explicar poemas precisa ser poema por poema, também saber mais da vida e obra do autor, né? Então a pessoa tem que ter mais gabarito e bagagem para isso, que eu ainda não possuo para realizar isso de uma maneira mais à vontade. Então não vou entrar por essa seara, porque eu sou bem amador nesse sentido. Como eu falei no começo, eu leio poucos poemas. Então fico por aqui, muito obrigado, até.